Olá, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba e do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada, PPGCA. Estou aqui com a co-host do Fronteiras, Maria Cláudia Emer, também da UTFPR Curitiba e do PPGCA. Tudo bem, Maria Cláudia? Tudo bem, Adolfo. Preparada aqui para mais uma conversa, né, sobre um tema importante na engenharia de software com o nosso entrevistado. Exatamente. Então, hoje nós vamos entrevistar Bruno Cartacho, que eu já entrevistei até em outra ocasião, num podcast que eu fiz lá durante a pandemia. Ele é professor associado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, IFPE, e engenheiro de software na Stackspot Brasil. O tema principal desta entrevista é pesquisa na indústria. Tudo bem, Bruno? Você tem algo a complementar nessa sua apresentação? Bom, pessoal, obrigado aí primeiramente, né, pelo convite de Adolfo e Maria Cláudia para participar dessa conversa, um assunto que realmente eu acho que é relevante e muito importante para a gente. Eu acho que em relação a complementar, não, eu acho que a gente vai discutir bastante aí durante a entrevista, né, talvez só mencionar que atualmente eu sou professor do IFPE e da Stackspot, mas que acabou que minha carreira foi sempre dividida aí entre indústria e academia, né, eu tive pelo menos aí quase 10 anos de experiência na academia, na indústria e na academia, por sua vez, também praticamente o mesmo tempo, aí, quase 10 anos também. Então acabou que deu para ter uma perspectiva interessante desses dois mundos. Legal, então a gente vai começar falando sobre esse tema, que é o tema principal hoje da entrevista, que é pesquisa na indústria. A gente já faz tempo que a gente queria fazer, só que a gente tinha sempre internamente, né, a gente discutia, não, a gente tem que fazer, a gente queria fazer algo muito grande, né, com 4 pessoas e pesquisadores na academia e na indústria. Não, vamos começar primeiro com algo mais simples, que é um tema com pesquisa na indústria, com uma pessoa que conhece bastante do assunto. Você é pesquisador, você tem doutorado lá no SIM, onde eu fiz mestrado, né, mas você está atuando agora numa empresa. Então, a primeira pergunta é: há realmente necessidade de pessoas pesquisadoras na indústria? Se sim, por quê? Veja bem, eu acho que a questão da necessidade a gente precisa analisar caso a caso, né, de uma empresa específica, do projeto específico, para dizer se há necessidade ou não. Com certeza não há necessidade de pesquisadores em todos os projetos de software que existem em andamento hoje em dia, mas com relação a grande parte das empresas, na realidade, eu vejo que tem sei lá, de médio a grande porte, eu já consigo visualizar, sim, a oportunidade de abraçar mais pesquisadores, né? Uma coisa que é ainda bem pouco comum nas empresas nacionais, né, aqui no Brasil, mas se a gente for olhar para as empresas dos países desenvolvidos de uma maneira geral, né, tidos como desenvolvidos, a gente vai ver que as empresas de médio e grande porte que se envolvem com tecnologia, via de regra, elas têm alguns pesquisadores envolvidos por lá, né? Então eu acho que sim, cabe, certo? E eu acho que cabe, e aí a gente pode abrir várias frentes, né? Seja porque a empresa ela tem uma demanda específica, que é algo que foge um pouco do que é mais convencional que a gente vê na indústria. Então, a gente sabe que existe aquele feijão com arroz padrão, né? O que a gente costuma brincar até, né? No Twitter o pessoal fala muito, né? Que é criar o crudo e o feijão com arroz lá, padrão do sistema de informação. Talvez se a empresa só fizer isso, não tenha tanta oportunidade. Mas se ela já tiver um porte maior, lidar com projetos com um nível de complexidade maior, mesmo esses projetos, teoricamente, esses CRUDs, né, eles ainda assim poderiam se beneficiar de pesquisadores, por exemplo, na área de rede de software, para poder entrar na parte de melhoria de processo. De repente, você pega uma pessoa que tem experiência de pesquisa na área de teste de software, ou na área de arquitetura de software, ou então experiência na parte de manutenção de sistemas legados, etc. Então, esse pessoal todo vem estudando há muito tempo e tem uma experiência e consegue visualizar, inclusive, os pontos de melhoria. Poderia entrar essa pessoa para tentar encontrar os pontos que ele poderia ajudar, né, a melhorar o processo de maneira geral. Então, será que a gente está testando da forma ideal? Então, talvez você pegue um cara lá com mestrado, com doutorado, com pesquisas feitas nessa área de teste, por exemplo, e que esteja bem antenado em relação ao estado da arte, ele pode visualizar a possibilidade de aplicar algumas técnicas que estão lá na ponta, mas que ainda não chegaram, vamos dizer assim, na indústria. Né? Então, eu acho que tudo isso é oportunidade.
E quando você entra para empresas de maior porte, que eventualmente vão entrar para desenvolver algo um pouquinho diferenciado, que foge um pouco lá do feijão com arroz, aí que eu diria que é mais ainda natural que as empresas procurassem mais pesquisadores, né, pessoas com mestrado, com doutorado, com experiência em pesquisa, porque vai trazer uma visão bem diferenciada, eu acho, para a empresa. Assim. Eu acho que vai contribuir muito. Certo. E aí, continuando, né, nesse assunto, com relação às diferenças entre fazer pesquisa na indústria ou fazer pesquisa na universidade ou em institutos de pesquisa, você diria que quais são essas diferenças? Eu acho que, assim, com certeza tem diferenças, e aí vai depender muito, inclusive, da empresa e do projeto que você está trabalhando na empresa, para a gente comparar com a pesquisa mais puramente acadêmica que ocorre normalmente dentro das universidades e dos institutos de pesquisa. Tem empresas que já têm uma cultura maior de pesquisa, né, de P&D mais forte e mais antiga. Então, por exemplo, você pega as famosas Big Tech, né? Você pega lá Microsoft, Facebook, Amazon, você pega, enfim, IBM e tudo mais. Essas empresas já têm décadas de experiência de lidar com pesquisadores dentro das suas equipes. Né? Então, as coisas já são mais estruturadas. Inclusive, obviamente, eles veem valor nisso e boa parte dos produtos que eles criam hoje em dia, com certeza, vai ter envolvimento de pesquisadores. Isso aí não há dúvida. Aí, nessas empresas, né, que já tem uma cultura maior, aí você vê, vamos dizer assim, uma estruturação maior da carreira do pesquisador e da forma como ele atua. Então, por exemplo, no meu podcast, eu cheguei a entrevistar Bruno Silva, que é um conhecido meu. Ele na época, ele estava na IBM, agora ele está na Microsoft. Se ele não mudou de novo, não sei. Mas ele era na IBM Research e da última vez que eu tive contato com ele, ele tinha ido para a Microsoft Research. Então, na área de pesquisa. Ele é um cara que tem também ampla experiência na indústria, trabalhou durante muito tempo na indústria como desenvolvedor mesmo, e depois ele foi fazendo lá mestrado e doutorado e acabou entrando para o departamento de pesquisa dessas grandes empresas. E nessa entrevista que ele me deu, ele inclusive mencionou, né, que lá eles têm lá as metas, depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas eles têm as metas de pesquisa, o negócio está mais estruturado, como é que o que eles pesquisam depois entra num ciclo de pegar aquela pesquisa e transformar num produto, eventualmente, ou então num serviço. Então, ele já tem isso bem azeitado, assim, já tem bem o processo bem definido e as coisas funcionam de uma maneira mais natural. Agora, às vezes, você tem empresas que não têm essa maturidade tão grande em relação a lidar com pesquisa, de fato, pesquisa de ponta, e aí muitas vezes estão começando, e eu estimulo bastante que as empresas, de uma maneira geral, comecem, certo? E aí é diferente, acaba que você se integra de uma maneira mais misturada, vamos dizer assim, com a equipe de desenvolvimento, e aí essa divisão mais clara entre pesquisa e desenvolvimento nem sempre fica tão bem definido, vamos dizer assim. Mas eu acho que tem esse ponto, né, da questão da sua carreira dentro da empresa e de como aquilo é estruturado. E o outro ponto é em relação à visão empresarial. Por mais que você tenha uma empresa feita, sei lá, IBM, essas Microsoft, etc., que já tem esses ambientes de pesquisa e estão acostumados a lidar, tem carreira e tudo mais, mas o timing das coisas, a perspectiva da pesquisa, normalmente você vai atacar pesquisas realmente com potencial de ser aplicada, de virar um produto ou um serviço num, vamos dizer, curto, no máximo médio prazo, né? Dificilmente você vai ter uma pesquisa que eles vão investir realmente a botar dinheiro assim, você fazer uma pesquisa de muito longo prazo, ou então pesquisa que tem um potencial muito grande de não chegar a virar um produto, talvez, né? Uma coisa bem, talvez uma pesquisa teórica e tal. Então, assim, é mais difícil a gente ver esse tipo de coisa, eu diria. Então, tem essas duas diferenças, né? A universidade e os institutos de pesquisa, de uma maneira geral, eles dão essa flexibilidade de você conseguir atacar problemas que não necessariamente vão virar um produto, um serviço de maneira imediata, né? É a pesquisa de base, pesquisa teórica, que é super importante também, né? Fundamental que a partir dessa pesquisa de base, muitas vão dar errado, mas as que derem certo, muitas vezes acabam mudando tudo, né? Acabam mudando tudo. Então, esse tipo de investimento que as universidades fazem, eu também acho que é essencial. Mas eu diria que essas duas diferenças, né? A estruturação da carreira e de como as coisas lidam lá dentro, e essa questão de como a pesquisa é vista dentro da empresa, nesse prazo mais curto, questões de entrega. Então, de uma maneira geral,
você tem uma cobrança maior em termos de imediatismo, vamos dizer assim. Certo. Eu pensando aqui, né? Sim, tem uma série de tarefas que toda empresa faz, né? E se elas conseguirem fazer melhor, de forma mais eficiente, o que já se faz, né? E tempo é dinheiro, né? Como o pessoal de empresa diz, então o investimento pode compensar. Se você, usando resultados de pesquisa, conseguir melhorar o tempo, diminuir a quantidade de recursos usados em alguma coisa, isso pode ser muito útil. Uma curiosidade, eu acho que vai ter um tópico futuramente, mas, por exemplo, eu entrevistei num outro podcast meu o Leonardo de Moura, né? Ele era pesquisador lá na Microsoft Research, agora ele está no grupo de raciocínio automatizado lá na AWS, né? Que é da Amazon. E é interessante que, por exemplo, a Amazon ela tem lá um site, Amazon Science, eu acho que a Microsoft tem um site Microsoft Research, né? Então essas grandes empresas, pelo menos, elas usam pesquisa e elas gostam de dizer, olha, nós estamos usando pesquisa aqui, olha, vejam como a gente faz coisas interessantes. E aí vem a questão justamente que está relacionado a isso, é como é que se mede os resultados da pesquisa na indústria? Será que é em artigos, em patentes, em software baseado em pesquisa? O quê? Eu até coloquei alguns comentários adicionais aqui, né? Vou jogar assim várias coisas, você vai se virar, né? Vamos lá. Pesquisa na indústria envolve necessariamente publicar artigos? Será que dá para você... estou fazendo pesquisa aqui, mas o que a gente faz aqui é segredo. Se sim, como é que lida com a questão de patentes, né? Porque, por exemplo, uma coisa que se falava aqui na UTFPR, quando fizeram as coisas de patentes, assim, olha, não publica o artigo ainda, registra a patente e depois você publica o artigo. Como é que isso funciona? Quais são as métricas que se usam na pesquisa na indústria? Isso mais uma vez, eu acho que vai cair naquela outra situação, como eu mencionei antes. Vai depender muito da empresa, vai depender muito da maturidade da empresa em relação a como lidar com pesquisa e tudo mais, certo? Então, por exemplo, eu já trabalhei há muito tempo atrás, mais de 10 anos, isso num Instituto de Inovação, né, que era o César, aqui em Recife, e lá já tinha uma certa maturidade um pouco maior em relação a lidar com pesquisa, até porque foi um centro que surgiu dos professores da universidade, então era uma coisa mais bem entendida, vamos dizer assim, né? E quando você vai para essa Big Tech, então nem se fala. Então, as métricas elas vão mudar, certo? As métricas elas vão mudar porque, por exemplo, você vai entrar nessas Big Tech, eles têm sim as métricas de publicação de artigo. Não é normalmente tão... o principal entrega, vamos dizer assim, né, não é tão exigido como é da gente como pesquisador enquanto na academia, né? Com certeza não é, mas existe sim cobrança em relação à publicação de artigo, né? Às vezes eu já vi algumas pessoas que tinham a impressão de que você é pesquisador na indústria, então você não publica artigo. Artigo só que se importa é acadêmico e tal. Não é isso. Eu acho que qualquer empresa que tem pesquisador envolvido, ela tem interesse de alguma maneira em publicar artigos científicos, mesmo as que não têm tanta maturidade assim em lidar com pesquisadores no seu dia a dia. Porque, de uma maneira geral, é aquilo que você falou, inclusive do exemplo lá do Leonardo de Moura da Amazon. Eles fazem questão de dizer que tem pesquisadores envolvidos. A gente tem tantos doutores envolvidos, a gente tem pesquisa, a gente está fazendo coisa avançada aqui, não é coisa trivial que está sendo feita. Então, por incrível que pareça, eles têm sim interesse. Eu acho que é mais uma questão de cultura. Então, em relação à métrica, eu diria que tem métrica sim de publicação de artigo, tem métrica de patente, se o que você estiver fazendo for algo patenteável, e aí essa questão de patente é uma coisa que eu acho que a gente ainda está engatinhando aqui no Brasil de maneira geral, principalmente na área da gente de TI, né? Em outras áreas isso aí já é mais bem entendido, né? Você vai lá para a parte de agricultura e tal, isso aí é uma coisa mais... Pessoal, é o dia a dia deles, mas a gente ainda não precisa lidar tanto, até porque existem umas questões em relação à patente, né? Software não é uma coisa, o software em si ele não é patenteável, né? Então, isso já é uma coisa que, vamos dizer assim, diferente de uma invenção, de um mecanismo e tal, físico, né? Ou mecânico, alguma coisa do tipo, é um circuito eletrônico e tal, o software em si, só o software, não é patenteável. Então tem todos os meandros em relação a essas questões legais do que você pode patentear, em qual contexto você pode patentear. Inclusive, parece que eu estou querendo fazer propaganda no meu podcast, que inclusive está parado aí um tempo, mas tem uma entrevista que eu dei, que eu entrevistei
o executivo, não estou lembrado agora qual é a posição dele, mas um cara na área executiva, um dos principais representantes aqui do INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que justamente gerencia toda essa parte de patente, marca, direito autoral de uma maneira geral e por aí vai. Então, eles gerenciam tudo isso e ele deu várias explicações interessantes em relação a essas diferenças, o que é patenteável, o que não é, qual a diferença de uma marca, de um registro de patente. Muitas pessoas acham até que um símbolo você vai poder patentear uma ideia, mas não é tão simples assim, tem que ter um certo entendimento. Então, sim, tem algumas empresas de software que patenteiam, mas não é uma coisa tão simples assim, né? Não é tudo que você faz em software que você vai conseguir patentear. Então, acaba que uma divulgação por artigo fica mais natural. Mas as métricas também vai depender muito, como eu falei para você, do que é que a empresa quer. Se a empresa quiser mais preocupada em divulgar isso, em ter o reconhecimento maior do que ele está fazendo em algo avançado, etc., ele vai partir mais para a parte de artigo científico. Se ele tem mais a visão de que aquela solução que ele desenvolveu é algo que precisa ser protegido de alguma forma, ele vai tentar ir por patente e tentar, de alguma maneira, encaixar aquela parte de software como patente, apesar de, como eu falei para você, não ser algo que você consegue fazer todas as vezes. Então, eu acho que as métricas é isso, e eu acho que o impacto dentro da empresa que você está. Então, se você está fazendo a pesquisa, e a pesquisa que você está fazendo está gerando impacto dentro da empresa, em consequência para fora, né? Então, as pessoas que estão ali dentro trabalhando com você, elas vão visualizar que o que você está fazendo tem valor. Então, esse é um dos primeiros desafios de um pesquisador que entra numa empresa, principalmente as que tem um nível de maturidade um pouco menor em relação a lidar com o pesquisador, é você procurar cavar e mostrar como aquilo que você está fazendo tem valor para eles. Né? Que aí você mostrando isso, eu não diria que isso é algo simples, né? Eu acho que o que me ajudou é o fato de eu ter tido essa experiência grande aí na indústria durante muito tempo, e permitiu saber já mais ou menos como é que o pessoal da indústria pensa, porque eu já fui durante muitos anos, né? E eu sei mais ou menos o que é que eles esperam, quais são as expectativas de entrega e tudo mais. Se você pega um cara que é só da academia, ele é excelente, ele nunca, vamos dizer, quando eu falo só da academia, assim, ele foi da academia e nunca atuou na indústria, né? Eu acho que essa pessoa está plenamente apta a entrar numa empresa e conseguir entregar resultados, sim. Eu acho que isso não é nenhum impeditivo, mas com certeza vai ter que trabalhar um pouco mais e mudar a forma como ele enxerga o impacto dele, entendeu? Então, entender os sinais melhores do que como ele entrega valor para a empresa. Então, tudo isso aí é uma coisa que você vai desenvolvendo. Eu acho que, de uma maneira geral, as métricas principais são essas, assim, né? Primeiro, de uma maneira geral, como você gera impacto dentro da empresa, né? Gera resultado. E sim, tem a métrica de publicação de artigo e patente, por aí vai. Eu queria antes fazer uma pergunta sobre patente, que, se não me engano, assim, duas coisas. Uma que patente tem um custo, né? Um custo geralmente maior do que publicar um artigo. E segunda que a patente não garante nada. Você pode gastar, a universidade aqui gasta, e simplesmente ninguém usar aquela patente foi dinheiro para o ralo, né? É mais ou menos assim, certo? Eu vou procurar assim. Depois dei uma escutada lá no episódio do podcast para ter mais certeza. Faz um tempo que eu conversei sobre isso, faz uns 2 anos, eu acho. Mas até onde eu me lembro, sim, você tem um valor, você precisa pagar sim um valor para a patente, que é consideravelmente maior do que marca, por exemplo. Não é tão barato assim, e você tem um período de tempo que a sua patente é válida, e você tem que. E você não paga uma vez, se eu não me engano, você tem que pagar, ficar renovando isso, mais uma vez. Depois vocês confirmam essa informação no site do INPI, mas eu tenho quase certeza que isso acontece, que isso é necessário. E aí, muitas vezes é isso, né? Às vezes a gente tem essas patentes que não são usadas. Essas empresas grandes, de uma maneira geral, já estão acostumadas a isso, né? Elas têm até os budgets deles lá, que eles fazem patente e beleza, se não deu certo, não deu, mas se uma der certo, aí ele garante lá o ganho de todas as outras. É o mesmo princípio lá de investimento de risco e tal. Agora, às vezes sim, às vezes eu acho que às vezes as universidades, as instituições de pesquisa querem só ter o número, né, para poder dizer, a gente fez tantas patentes, ou registrou tantas patentes, quando é alguma coisa que você já imagina que não vai gerar um retorno financeiro, essas coisas todas. E talvez não faça sentido você registrar patente. Então tem que ter uma análise, tem que ter pessoas que entendem daquilo, que entendem da parte de negócio também, para poder avaliar se vale a pena você fazer aquela patente ou não. Mesmo que eventualmente alguém venha copiar ou não aquilo ali, mais uma vez.
tem que entrar essa parte jurídica e de negócio, para ter essa visão do negócio. Eu diria Aí eu queria falar mais uma coisa sobre a questão do patente. Tem também um pessoal, né, que faz patente ou registra patente, mas para fazer. Eu acho que eu já ouvi em algum, mas eu acho que foi abordado naquele episódio. Depois a gente vai colocar o link daquele episódio, mas é um pessoal que faz a patente só para dizer, olha, eu fiz aqui. Se você quiser fazer alguma coisa, vai ter que me pagar, né? Mas isso é aí tem todo tipo de gente querendo sempre. Todo sistema vai ter pessoas querendo tirar proveito do sistema, né? Não existe nenhum sistema que não existam pessoas querendo tirar proveito dele. Então, o patente não seria diferente. Eu sei que em marcas, por exemplo, quando você dá entrada num pedido de registro de marca no INPI, aparece um bocado de escritório de advocacia querendo cobrar boleto de um negócio que não existe, e as pessoas sem saber como isso é publicado, isso é tornado público pelo INPI. Aí esse pessoal já sabe, entra lá, manda o boleto, o cara paga e não precisa pagar nada daquilo ali e fica por isso mesmo, entendeu? É um negócio meio... Então, por isso que é interessante que você tenha um acompanhamento de pessoas, tanto do ponto de vista jurídico como de negócio, para ver se vale a pena ou não você fazer essas patentes. Registro de patente, registro de marca e tudo mais. Certo. E aí você já falou um pouco a respeito, né, de pequenas empresas e grandes empresas e a pesquisa envolvida nessas empresas. Mas assim, é possível fazer pesquisa relevante em empresas com poucos recursos? Ou pesquisa na indústria é algo restrito a grandes empresas como Google, Meta, Microsoft, Amazon? Sim, é mais ou menos aquilo que eu tinha dito. Eu acho que é totalmente possível. Eu acho que talvez de médio porte em diante, vamos dizer assim, empresas de pequeno porte normalmente estão tentando mais sobreviver, né, do que qualquer outra coisa. Mas eu acho que talvez empresas de médio porte em diante já dá para você sim encaixar a pesquisa. E como eu disse, né, você pode simplesmente pegar uma pessoa para poder fazer melhoria de processo de uma maneira geral, certo? Você veja, essa questão, vamos trazer um caso prático aqui. Em 2021, o GitHub lançou lá o Copilot, certo? Que em 2021 já foi um Huawei, né? Aí, 2022, final de 2022, acho que novembro, se eu não me engano, né? Começo de 2023, somos apresentados ao tal do chat GPT, né? Que aí explodiu, saiu da bolha de desenvolvimento, até porque ele tem um propósito mais geral, não é só para gerar código e tal, né? Então, veja, essa visão, né? A concretização, na realidade, desses produtos e o impacto que eles estão tendo é algo que, se você for olhar no ambiente de pesquisa em engenharia de software, está sendo discutido há mais de 10 anos. Se você vai entrar em qualquer conferência, não vou nem dizer qualquer, mas pega o ICSI, certo? A principal conferência de engenharia de software do mundo, certo? Que é o ICSI. Então, pega o ICSI lá, que você vai ver artigos sendo publicados disso aí há pelo menos 10 anos. Há pelo menos 10 anos. E a coisa vem evoluindo até chegar nesse ponto. Então, se você tivesse uma empresa de médio porte, vamos dizer assim, ou de grande porte, pesquisadores que acompanham, né, o desenvolvimento dessas soluções, qualquer uma dessas empresas, teoricamente, poderiam ter criado um desses produtos, certo? E assim como isso foi pescado do meio de pesquisa e concretizado como produto atualmente, existem várias outras frentes de pesquisa que, se você tem alguém ali de pesquisa que sabe acompanhar, que sabe consumir material, que sabe entender se aquilo ali já tem um nível de maturidade suficiente ou não para ser aplicado, a sua empresa vai ter o diferencial competitivo. Então, isso não é um detalhe, né? Isso não é um detalhe. Então, eu acho que sim, empresas de médio e grande porte devem se valer dos pesquisadores para apontar essas melhorias de uma maneira geral. Então, tem, sei lá, abordagem de teste, que você consegue gerar testes automáticos, sei lá, teste de mutação. Então, tem milhões de técnicas que estão sendo desenvolvidas na academia, né, que por enquanto ainda estão incipientes, mas que, eventualmente, o pesquisador pode enxergar aquilo ali dentro do contexto que ele está e ver uma oportunidade de aplicar, né, e abrir uma frente dentro da empresa para conseguir lançar um produto. Então, eu acho que sim, tem espaço. A gente deve cada vez mais, as empresas nacionais terem espaço para desenvolver esse tipo de iniciativa. Certo. E agora a próxima pergunta é sobre a necessidade, se há necessidade para que você faça pesquisa na indústria, de que essa empresa, né,
uma empresa, organização, tenha em seu corpo de funcionários pessoas com mestrado ou doutorado ou doutorado. Vamos lá. Essa é a mesma discussão que tem se o pessoal pode exercer a computação, enfim, papéis na computação sem ter graduação, né? Veja, a área da gente é uma área que é naturalmente desregulamentada, pelo menos até hoje. E assim, existe a possibilidade de você atuar como pesquisador numa empresa sem ter um mestrado e doutorado? Eu acho que existe, né? Acho que nada é impossível. Você pode, de repente, por conta própria, conseguir desenvolver as habilidades de um pesquisador, talvez por conta própria. Agora, é difícil, né? É difícil você conseguir desenvolver isso sem você ter passado pelo processo de ter feito um mestrado ou um doutorado. Eu diria que, assim, até o mestrado pode ser que não dê o caldo suficiente para você conseguir se ver como pesquisador, né? Eu acho que o doutorado realmente é algo mais robusto o suficiente, que você é exposto realmente ao meio acadêmico e você consegue lidar com pesquisa de maneira com uma maturidade muito diferente, né, de quem tem só um mestrado. Então, eu diria assim, não é necessário que os funcionários, as pessoas, né, que lidam com pesquisa na empresa tenham mestrado e doutorado, mas eu acho que vai ser um diferencial muito grande se essas pessoas tiverem. Vai ser um diferencial muito grande, principalmente o doutorado, porque é isso, assim, a minha perspectiva, por exemplo, como eu falei para você, o grosso da minha experiência na indústria foi antes de eu entrar nesse meio acadêmico. Teve uns momentos de simultaneamente eu atuei, e agora voltando depois, mas a maior parte da minha experiência até o dia de hoje foi antes de eu entrar no meio acadêmico. E eu posso dizer, depois que eu entrei no mestrado e no doutorado, a visão que eu tenho de pesquisa, do que é fazer pesquisa, como fazer pesquisa, onde encontrar informação, como julgar se aquela informação, aqueles dados são críveis ou não, faz sentido ou não, né? Distinguir essa coisa toda. Então, me comunicar também de maneira científica, etc., é uma coisa que foi penoso, né? Foi 2 anos de mestrado e 4 anos de doutorado, e eu diria que foram necessários. Foram necessários para eu me ver como pesquisador. Então, eu acho que sim, as empresas devem procurar pessoas com esse perfil tanto quanto possível, né? Se eles querem ter alguém com uma visão de pesquisa, de fato, na empresa. Ok. E como as empresas podem se beneficiar de parcerias com universidades e instituições de pesquisa para fazer pesquisa? Eu acho que elas podem se beneficiar dessas parcerias muito nas frentes que eu falei, assim, né? Trazer um nível de conhecimento que é consideravelmente diferente do que eles fazem. Não é necessariamente melhor ou pior, é diferente. E como é uma visão diferente que você traz para dentro da empresa, você vai colher resultados diferentes do que você está acostumado, né? Inclusive, muitas vezes, trazendo, mais uma vez, um nível de excelência e de estado da arte para a empresa que antes ela não tinha, né? A empresa, de maneira geral, vai seguindo o estado da arte da indústria, certo? Só que algumas coisas surgem dentro da academia, certo? E aquele que for o primeiro que conseguir trazer aquilo ali para a indústria vai conseguir ter um ganho muito grande também, certo? Então, eu diria que elas podem se beneficiar muito dessa forma, né? Por exemplo, no meu caso agora, que eu estou na StackSpot, por exemplo, a StackSpot é o quê, né? Não sei se cabe aqui a gente discutir, mas por alto, ela é uma espécie de spin-off, vamos dizer assim, né? Da Zup, que por sua vez é uma empresa que faz parte hoje em dia do conglomerado do Itaú, né? Ela não surgiu dentro do Itaú, mas ela acabou sendo comprada, acho que em 2019, recentemente, faz tanto tempo assim, certo? Ela trabalha a Zup em si, ela trabalha com transformação digital, uma empresa grande, né? Uma empresa que tem mais de 3 mil funcionários. E aí eles abriram essa frente de desenvolvimento desse produto, que é a StackSpot, e a StackSpot é um produto que ele procura padronizar a forma como os desenvolvedores trabalham. Então, ele permite você, por exemplo, desenvolver, definir, por exemplo, vamos supor que você... Vamos lá, empresas como Itaú, por exemplo, empresas de grande porte, precisam criar muitos aplicativos o tempo inteiro. Cada aplicativo desse, serviço, aplicativo celular, você precisa criar um projeto do início, definir as tecnologias que vão ser utilizadas, etc., quais são os padrões de codificação e tudo mais, e tudo isso acaba que você tem um esforço muito grande para fazer e é repetitivo.
Então a Spexport, ela abraça essa questão aí da gente conseguir expressar de alguma maneira os padrões, né, de desenvolvimento. Então você cria o que a gente chama lá de plugins, e aí você define, eu quero criar uma aplicação nova Java que tem Spring Boot, que usa esse gerenciador de dependência e tudo mais, e aí ele já starta um projeto usando toda a estrutura padrão que foi definida. E ele vai do ciclo desde o início dessa aplicação até o final, que no caso seria o deploy em ambiente de produção, né? Então, todas as etapas da fase de desenvolvimento de software tem algo dentro da Spexport que vai ajudar de alguma forma a crescer mais produtivo, seguir os padrões de arquitetura, etc. Tudo mais. O que eu entrei lá especificamente e trouxe a visão do pesquisador é o seguinte: eles estavam com a problemática de como aplicar esses plugins nas aplicações que já existem. Às vezes você quer criar um plugin, por exemplo, que vai... eu quero criar um plugin que vai adicionar uma funcionalidade de... por exemplo, agora o meu sistema vai usar um banco de dados X ou Y, MySQL ou Postgre. Aí eu aplico um plugin tal, ele troca o uso lá do banco de dados. Eu quero usar o framework tal, ele vai lá e adiciona. Eu quero botar um plugin de segurança, ele vai lá e adiciona. Só que alguns desses plugins, a grande maioria desses plugins eram baseados em templates estáticos. O plugin especificamente que eles queriam desenvolver, né, eram plugins que alterassem o código que já existe, ou seja, transformar código que já existe. Né? Então, por exemplo, agora eu quero utilizar uma biblioteca XYZ. Não é simplesmente você adicionar aquilo como uma dependência no seu gerenciador de dependência, certo? Não é você só adicionar isso, porque eventualmente você vai ter que adicionar as chamadas dos métodos, das funções, etc., em vários pontos do código que já existe. E essa parte de você fazer essa transformação de código aí é onde eles não tinham tanto expertise, e aí eu entrei nessa frente, né, de fazer. Inclusive, acho que na próxima semana talvez já vai sair o primeiro release com a implementação da primeira solução usando isso. E assim, para eu começar a pensar nessa solução, eu tive que ler muito artigo científico. Eu não tinha para onde correr. É o tipo da coisa que eu não adiantava procurar blog, não adiantava procurar Stack Overflow, não adiantava perguntar no chat GPT, e olha que eu tentei todas essas coisas no primeiro momento. Eu queria fazer de uma maneira geral, né, o mais simples possível, que entregue resultado, certo? Já pensando nisso. Mas não tinha como, não tinha solução para isso. Então eu tive que ler muito artigo científico para poder chegar no ponto de achar uma solução que pudesse ser implementada dentro do prazo, do custo e da qualidade que a gente imaginava. Né? Então eu acho que, bem, nesse caso daí fica bem claro qual é a necessidade. Né? É um produto que não é tão comum que qualquer outra empresa vai desenvolver, até porque, querendo ou não, a Zup, Spexport já é uma empresa de grande porte, né? Como eu falei para você, mas existem as oportunidades nas outras frentes que eu falei antes, né? De você ter essa parte de melhoria de processo. Tá certo, eu acho que é bem importante, né? Você e também falando da sua experiência aí com relação a estar na indústria e fazendo pesquisa e a busca por artigos científicos, né? Que às vezes a gente ouve das pessoas que estão no mercado que não estão tão próximas assim desses artigos científicos, né? Exato. Então a gente começa a ver aí que é necessário, né? E outro comentário que eu queria fazer a respeito de parcerias, e quando as empresas têm alguma parceria com universidades a ponto de ter estudantes, bolsistas nessa empresa, desenvolvendo pesquisa junto com os pesquisadores da empresa, o que você diria sobre isso? Eu É acho uma que outra forma. Eu acho que também é uma outra forma totalmente válida e que a empresa também pode colher resultados muito interessantes. Eu já trabalhei em projeto que eu tinha... Na época eu trabalhava num projeto que contrataram como consultor um professor da universidade, certo? E tinha a equipe da gente, que era uma equipe que tinha um mestre, se não me engano, envolvido. Nessa época eu ainda estava no final da graduação e tinha o resto da equipe não tinha nenhuma experiência com pesquisa. Né? Então, a presença desse consultor externo, vamos dizer assim, né, ele não tinha uma alocação, não era contratado na empresa como CLT
ou seja lá com que regime seja. Ele não era um alocado que ficava lá trabalhando 8 horas por dia na empresa, né? Ele tinha um conjunto de horas lá que ele tinha que prestar para poder entregar a consultoria. E eu me lembro que a proximidade na época, né, isso faz muito tempo, mais de 10 anos, a proximidade na época da gente, a equipe de desenvolvimento com o professor, e a gente levantava as problemáticas que a gente tinha, e ele caçava a parte dos artigos, discutia, sintetizava a problemática toda. Eu acho que ajudou muito na época, eu me lembro bem, ajudou muito a gente a tentar chegar numa solução realmente diferenciada, vamos dizer assim, sair do trivial. Como eu disse, naquela época eu não tinha experiência como pesquisador ainda, né? Então, acho que esses modelos de professores não necessariamente serem contratados para trabalhar full-time na empresa, mas sim por meio de consultoria ou de projetos, que entre inclusive alunos e tal, eu acho que sendo planejado de maneira bem pensada, assim, eu acho que cabe sim, e os resultados, mais uma vez, são muito interessantes de se observar. Certo, e aí mais uma pergunta é a seguinte: quais são os desafios comuns enfrentados pelos pesquisadores na indústria em comparação, né, com aqueles no meio acadêmico? Porque às vezes a gente acha que existe uma diferença muito grande, né? Mas será que existe mesmo? Eu acho que os desafios que são comuns, eu acho que é o desafio da pesquisa de uma maneira geral, né? Quem faz pesquisa sabe que não é uma coisa que, ao contrário do que você que está na indústria, quando você está na indústria e você está fazendo uma atividade que você mais ou menos já sabe como executar ela, né? Vai ter, obviamente, um probleminha aqui, acolá e tal. Mas quando você está de frente de uma situação de pesquisa, muito provavelmente aquilo não tem uma resposta já feita para você. Então você vai ter que bater cabeça e quebrar para propor uma solução. Então, para sair uma mínima coisinha daquilo ali, já é um esforço muito grande, né? Então, já é um esforço muito grande. Então, esse aspecto de pesquisa está presente. Eu lembro que, por exemplo, nesse projeto que eu estou lá na Stexpot, para eu chegar e começar a escrever código e começar a desenvolver a solução de fato, foi osso, foi difícil. E foi um processo muito semelhante na época que eu estava prospectando minhas pesquisas lá, na época do mestrado, doutorado, ou depois do doutorado, inclusive, também. Foi um processo muito, muito intenso, né? Intelectualmente intenso. E para cada linha de código que eu escrevia, muitas vezes, às vezes eu passava o dia inteiro pensando para poder escrever uma linha de código, né? Claro que é a forma de falar, mas é mais ou menos esse sentimento, né? Então, acho que esse desafio da pesquisa, se for pesquisa de fato, né? Porque às vezes a falta de compreensão, às vezes, de algumas empresas ainda não tem tanta maturidade a lidar com pesquisa, e às vezes eles até chamam, né, de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, mas como você vai ver, na realidade, não é bem pesquisa mesmo, né? Não é exatamente pesquisa, é só alguma coisa que foge um pouquinho da expertise deles, e muitas vezes a empresa, como não tem muita maturidade de lidar com pesquisa, ele acha que aquilo é pesquisa, né? Mas não é. Pesquisa realmente, na indústria, é você realmente acompanhar o estado da arte, seja na indústria ou seja na academia. Se você consegue, se a sua empresa está desenvolvendo alguma coisa na fronteira lá, né, no estado da arte, de qualquer um dos lados, então aí sim você pode dizer que você está fazendo pesquisa, e isso não é algo trivial, né? Você precisa gastar muito tempo ali para pensar na solução. Eu diria Acho que isso é bem importante, né? Gastar muito tempo, na verdade, não é algo que sai assim rapidinho. Como você disse, para escrever uma linha de código passa o dia inteiro, porque você tem que pensar em cima daquilo. Eu sei que não é exatamente assim, mas a gente precisa de tempo, né? Precisa de tempo. Mais uma vez, quando a gente entra na indústria, isso é uma coisa que, quando a empresa ainda não tem uma maturidade muito grande, ela tem que aprender a lidar com isso. E a gente, do nosso lado, como pensador, também tem que entender a ser um pouco mais, vamos dizer assim, objetivo em algumas situações para poder entregar esse valor mais rápido. Então, é um aprendizado mútuo quando você está numa empresa que não tem esse tipo de cultura, entendeu? É um aprendizado mútuo aí, eu diria. E esse tempo, ele é fundamental, inclusive, a gente mostrar, né? Por exemplo, no meu caso lá que eu estava fazendo transformação de código, eu peguei já, querendo ou não, essas ferramentas de gerador de passa e já usava isso. Isso é um conhecimento que existe já há décadas, certo? Existe há décadas. Então tá tudo lá. Você vai pegar, como é que eu gero um passo? Eu vou usar o gerador de passo. Tudo bem, o gerador de passo ele é bottom-up, ele como é que se diz? Vixe, agora me faltou o termo. Vai ser um LL, um LR, um SLR, não sei o quê. Essas teorias estão todas consolidadas de alguma forma, certo? Estão todas consolidadas.
Mas para você ter chegado na teoria dessa, foram trocentos pesquisadores que passaram pesquisando sobre isso, décadas, não foi uma pessoa sozinha, foram trocentos pesquisadores, até chegar num nível de maturidade em que esse conhecimento ele já é estabilizado. Então você vai encontrar material, né, livros e artigos, etc., vídeos, seja lá o que for, uma pessoa chegando lá explicando, um passe LL e ele funciona desse jeito. Ele vai ter problema de recursão à esquerda, vai ter não sei o que lá, como você resolve isso? Tudo isso aí já está catalogado. Mas quando você começa a entrar nessa fronteira, para você pegar qualquer conceitozinho disso, você tem que inventar o conceito. Nem o conceito, nem a noção existe. Então você tem que inventar as coisas que não necessariamente... Isso demora um tempo, né? Isso demora um tempo. Então acho que essa questão do tempo realmente é fundamental. Certo. Real. Eu só queria acrescentar que talvez uma das questões que é uma dificuldade comum, e eu acho que isso, talvez a gente da academia tenha essa ilusão, mas é que pesquisador de indústria também precisa de dinheiro, né? Precisa de dinheiro para ir para conferência, às vezes para publicar um artigo, dependendo da área, às vezes as revistas são pagas, né? Mas eu só queria complementar que a gente fez uma entrevista aqui com um pesquisador da indústria, acho que a Maria Cláudia não estava ainda aqui, mas foi com o Gustavo Soares, que é pesquisador na Microsoft Research. E recentemente, lá no Emílias Podcast, a gente entrevistou a Gabriela Miquelon. Ela ainda não era pesquisadora na indústria no momento que a gente entrevistou. Na verdade, é meio assim, como você, né? O cargo dela é engenheira de software, mas ela foi contratada, ela conta nesse episódio do Emílias Podcast, porque ela tem um background de pesquisadora. E você recentemente publicou um livro chamado Mestrado e Doutorado em Computação, pela Casa do Código, né, que é a editora lá do grupo Alura, que por sinal tem um podcast, né, que é geralmente nos rankings é o podcast mais escutado do Brasil na área de tecnologia, que é o hipsters.tech, no qual você também esteve lá, né? Você esteve no episódio, acho que 249, Academia, Universidade versus Mercado e Indústria. Então, quem gostar desse aqui, escuta lá aquele, escuta o Raidev, vai ter bastante caminhada para fazer, né? Para ir escutando todos os episódios. Escuta a minha entrevista lá no passado. Mas, enfim, a questão é, como é que surgiu a iniciativa de você escrever esse livro? Que eu lembro, você tuitava lá sobre essa questão de mestrado, doutorado, e você, assim como eu, tem muitos seguidores, né? Seguidor não é o termo legal, mas muitos contatos, né? Porque geralmente você segue e é seguido, né? Pessoas que são devs, né? Pessoas desenvolvedoras. E eu lembro que você postava não sei o quê, e até hoje, numa das lives, você foi lá com o Victor, né? Isso, Victor Osório. Victor foi na live da Casa do Código. Foi na live da Casa, que é nosso aluno, né? Aluno da professora Ana Cristina. Isso. Enfim, eu acho que você influenciou um pouco ele a vir, o que é bom pra gente, né? Deve ter sido... Você influenciar outras pessoas para irem para outros mestrados e doutorados vai ser bom também para o pessoal dos outros mestrados e doutorados, mas, enfim, como é que surgiu a iniciativa de fazer esse livro? Então, esse livro, ele surgiu, assim... acaba sendo multifatorial, vamos dizer assim, né? Sempre é, né? Mas eu acho que principalmente pela interação que eu comecei a ter no Twitter lá na época da pandemia, mais ou menos, né? Que eu comecei a atuar, na realidade, ficar mais ativo, né? No Twitter. Né? Então, naquela época eu comecei a trazer essas questões, eu pensei, na realidade, né? O que é que eu posso falar de interessante aqui para não estar falando só besteira, né? Só estar conversando água aqui, o que é que dá para trazer alguma coisa que vai ajudar as pessoas? E eu pensei nisso, né? Eu tenho essa experiência de acadêmica e de indústria e eu sei que isso não é uma coisa que é tão comum. Então, por que não compartilhar e esclarecer muitas dúvidas, né? E aí comecei dessa forma no Twitter, né? Falando essas coisas e vi que começou a surgir muita gente interessada. As pessoas me procuravam na DM, né, mandando mensagem direta, né, não necessariamente está lá público, mas nessa mensagem direta, inclusive o próprio Vitor, eu acho que o primeiro contato mais direto da gente foi ele mandando uma mensagem direta para mim, agradecendo alguma informação que eu tinha passado e tal, e ele me narrou na época que ele gostaria de ter feito mestrado, que é um cara que está na indústria, sei lá, uns 20 anos mais ou menos, fez a graduação lá na Unicamp, se não me engano, e gostaria de ter feito mestrado, mas acabou que aquela coisa de todo mundo, né? A vida foi atropelando e ele não conseguiu. Mas aí foi nessa conversa, eu encorajei ele, disse o passo a passo, mais ou menos, faz isso aqui, segue mais ou menos esse caminho aqui. E eu pensei, eu poderia estruturar mais essa lógica de como você adentrar dentro do meio acadêmico, que é um meio que, para quem está na indústria,
principalmente há muito tempo, é muito difícil você conseguir entender como é que as coisas funcionam, querendo ou não, no meio da indústria, de maneira geral, existe uma determinada cultura, na academia existe outra cultura, e às vezes a pessoa entra naquilo ali e se assusta e acha, porque acaba entrando com a expectativa de como se o que ele fosse fazer lá fosse igual ao que ele faz na empresa, né? Então, essa questão das métricas, como você falou, como avaliar, na academia é diferente. E se você não chaveia, não muda esse pensamento, e aí entra aquela palavra que eu acho que está sendo usada, inclusive, de uma maneira muito abusada aí, mas eu acho que o termo nesse caso é esse mesmo, é o tal do mindset. Se você não muda o mindset, quando você entra da indústria para a academia, é muito difícil você conseguir se dar bem ali dentro, porque realmente os incentivos, os estímulos, a cultura de maneira geral é diferente. E assim, é esperado que seja diferente. Eu, inclusive, já discuti isso num post de blog que eu fiz, porque se você está entrando em alguma coisa para aprender ali e você não está aprendendo nada, não está trazendo algo de novo, então fica lá na indústria mesmo e não vai fazer mestrado e doutorado. Né? Então, quando você está entrando no mestrado e doutorado, você vai ter uma perspectiva diferente como profissional. É interessante que você tenha essa perspectiva diferente. A questão é que você vai ter que romper certas barreiras internas que você tem do que você achava que era resultado, do que você achava que era entrega, do que você achava do que era um mestrado e doutorado. Inclusive, esse artigo de blog, eu lembrei agora, esse artigo do blog que eu escrevi sobre o que eu gostaria, acho que o título é alguma coisa assim no meu blog, o que eu gostaria de ter entendido antes de entrar no meu mestrado e doutorado, tendo vindo da indústria, alguma coisa assim. Então é uma coisa que a gente bate muito cabeça, né? Porque a gente não entende, na realidade, que os objetivos são diferentes. Então, surgiu muito daí. Inclusive, aquele blog lá, bons pedaços dele, daquele texto lá, é a introdução lá do livro. Então, como é que eu estruturo isso? Aí eu vi que no Twitter estava tendo essa resposta e disse, não, vou organizar melhor e vou escrever um livro. Eu lembro que na época eu pensei, vou chamar Maurício Anishi para escrever comigo também, que é um cara que ele é da academia e da indústria, e ele tem essa circulação, ele faz isso muito bem. Na época eu chamei ele para a gente escrever, só que ele estava muito sem tempo e tal, mas ele achou arretada a ideia, achou muito boa a ideia, e disse, bicho, vai lá, faz isso aí que eu acho que vai ser importantíssimo e tal. E aí ele me botou em contato com o pessoal da Casa do Código, que é da Alura, ele foi de lá, né? Durante muitos anos trabalhou lá, tem vários livros publicados pela Casa do Código. Ele me botou em contato com a editora de lá, a Vivian, e aí a gente foi discutindo as ideias, né? A gente foi discutindo as ideias e aí pronto. Aí o negócio tomou forma e eu acabei escrevendo. Então é um livro que foca muito nisso, em quebrar essa barreira de quem está entrando na academia e vem da indústria, né? E como você consegue, inclusive, conciliar, fazer, de repente, o seu mestrado e doutorado atuando na indústria, né? Porque se você não tiver uma orientação de como lidar isso, e aí eu digo, dificilmente você vai ter essa orientação nesse sentido do seu orientador lá que está na academia, porque ele não é essa a experiência dele, então ele também nem compreende bem, e é natural que ele não compreenda quais são as dificuldades de alguém que vem da indústria e que tem que tocar essas duas coisas, né? O meu mestrado, uma parte dele eu fiz com dedicação exclusiva e outra parte foi trabalhando na indústria. E o doutorado foi totalmente, eu fiz o doutorado totalmente trabalhando. Então, assim, foi um desafio grande na época. Então, eu tive que adotar certas estratégias para tentar sobreviver a essa tarefa aí que não é tão simples. Então, vamos compartilhar isso. Acho que, resumindo aí, foi isso aí. Se é que foi um resumo. Eu vejo que ser muito disciplinado também, organizado, né, para conseguir fazer as duas coisas, sem dedicação exclusiva. Hoje ainda a gente estava falando disso, né, Adolfo, em sala de aula com os nossos estudantes. Eu coloquei até já na descrição do episódio uma coisa que eu escrevi, Filosofias de Produtividade, Trabalho Focado para Alunos de Graduação. Foi só um resuminho que eu fiz de uma parte do livro do Cal Newport, que é um cara, ele é professor pesquisador na área de computação, numa universidade séria, né? Mas ele se dedica muito a essas questões de produtividade, etc., né? E ele escreveu um livro chamado Trabalho Focado, e aí ele tem uma parte lá que ele descreve as filosofias de produtividade, e eu acho que a melhor para alunos de pós-graduação é que ele chama de filosofia rítmica, né? Que a gente tinha um aluno que fazia mais ou menos isso, que ele acordava a um certo horário, exemplo, né? Aqui o exemplo que ele acorda às 5 da manhã e estuda até às 7 todos os dias, né? Claro, sábado e domingo dá para, mas de segunda a sexta, todo dia você dedica 2 horas a pesquisa. Sem isso fica difícil, você querer, não vou fazer nada durante a semana e no final de semana eu vou estudar
20 horas. É meio complicado, né? Difícil. É Mas difícil. eu acho que você aborda um pouco isso no seu livro também, né? Eu costumo não falar tanto de disciplina, porque disciplina é uma coisa difícil, é uma coisa particular de cada pessoa. Inclusive, quando Maria Clara falou de disciplina, eu acho que, assim, para quem me vê de fora, né? Para quem me vê de fora, me vê como uma pessoa extremamente disciplinada, né? E eu acho que a percepção, normalmente, que as pessoas já me deram a vida toda de feedback é como uma pessoa disciplinada. Mas daqui para dentro, o caos reina. Então, na realidade, assim, eu tenho a minha própria forma de que eu encontrei, e assim, eu, de maneira alguma, eu imagino que seja algo. Essa parte eu diria que não que dá para extrapolar e eu tentar, de alguma maneira, apresentar isso para que outras pessoas possam se reutilizar. Então, por isso que lá no livro eu procurei não entrar muito nesse aspecto da disciplina, de estabelecer horários e tal, para lá, porque eu mesmo não funciono desse jeito, né? Então eu tenho picos de produtividade, muitas vezes eu passo, sei lá, 2, 3 meses trabalhando feito um louco e depois passo um mês sem fazer nada naquilo ali especificamente. Então isso vai funcionar para algumas pessoas, para outras pessoas não vai funcionar. Mas, enfim, existe em mim uma forma de você lidar com isso. Então eu procurei focar mais em coisas que são mais palpáveis, que vai ajudar alguém que vai fazer um mestrado, doutorado a concluir isso, né? A questão de você fazer disciplinas isoladas antes, né? Que aí você consegue, de uma certa forma, estender o período, né? De você, de repente, conseguir... Uma pessoa vai fazer um mestrado lá, talvez a empresa você consiga baixar um pouco sua carga horária. Então tem várias estratégias que eu coloquei lá no livro também, vou ter que me lembrar agora, mas coloquei outras possibilidades. Isso aí é uma coisa que é factível. Sim. Talvez você saia de uma posição de liderança e vai para uma posição mais abaixo de liderança, que vai demandar menos de você, vamos dizer assim, né, de estresse e tudo mais. Então tem nenhuma forma de você lidar com isso. A única coisa que eu digo que eu não vendi, que eu acho que em algum momento do livro eu coloco isso, é que não é algo simples, não é algo fácil, mas é possível, né? Então é possível sim, eu fiz e existem várias outras pessoas, ou seja, também não é uma exceção, né? Existem várias pessoas que fazem mestrado e doutorado e que atuam na indústria. Eu vou aproveitar só uma coisa, Maria, que é fazer uma propaganda já da própria IPG, né, onde você trabalha aqui. Eles têm feito um esforço em todos os programas de divulgar disciplinas remotas, né? Eu vou deixar o link na descrição, que a gente vai ter no PPGCA, mas tem vários programas que têm essas disciplinas remotas e se a pessoa está em outra universidade, pode fazer, outra cidade pode fazer isso, pode fazer também presencial na universidade perto de casa. Eu acho que essa flexibilidade traz eu acho que com certeza você deve ter ganhado uma boa quantidade de alunos aí com essa. Eu sei que Vitor, com certeza, porque Vitor mora em Campinas. E ele não ia conseguir fazer isso indo para Curitiba, né? O mestrado. Então, com certeza você deve ter ganhado uma boa quantidade de alunos aí. Sim. Bom, e aí voltando ao livro, né? Como tem sido o interesse, a recepção ao seu livro por parte das pessoas? Eu acho que o interesse tem sido bem legal. A última vez que eu olhei, ele tinha vendido mais de 200 cópias. Eu acho que para um livro, vamos dizer assim, extremamente nichado, mas muito nichado mesmo. Então, quando eu fiz, eu não criei nenhuma expectativa de que seria algo que eu ia tirar alguma vantagem financeira, né? Porque você conseguir ganhar dinheiro com um livro no Brasil é difícil, né? Imagina num livro extremamente nichado. Então, a minha intenção não era necessariamente essa. Mas me surpreendeu até a vendagem. Então, mais de 200 pessoas. Você pensar assim, pô, é alguém que está, principalmente o foco, né? Claro que pode ser pessoas que são estritamente acadêmicos e querem fazer o mestrado, doutorado de computação. Eu acho que ele vai ser extremamente útil, sim. Mas eu dei um enfoque maior nesse perfil. Pessoas que estão na indústria e que têm vontade de fazer um mestrado, doutorado. Então, sempre quando eu estou falando de alguma coisa, eu trago sempre o contraponto da visão de, se você for da indústria, isso aqui vai ser um pouco diferente, a sua forma de pensar vai ser um pouco diferente, isso aqui vai ter que ser um pouco diferente, isso aqui você vai ter que adaptar. Mas o livro com certeza vale para alguém que quer seguir uma carreira estritamente acadêmica, eu também acho que vai ajudar bastante. Então acho que a procura tem sido muito boa, eu recebi inclusive feedback de pessoas no Twitter, de pessoas que entraram em contato comigo depois da publicação do livro, agradecendo que o livro tinha sido muito esclarecedor e tal. Então eu estou muito satisfeito com a escrita do livro e a publicação. Assim, acho que foi bem legal.
Que bom. E aí você já comentou um pouco, né, e o Adolfo também, a respeito do podcast do HiDev. E podia contar para nós, então, como surgiu, como esse podcast surgiu, qual foi a motivação, se você pretende voltar, né, que você também comentou que está um pouquinho parado. Vamos lá, o HiDev, mais uma vez, foram múltiplos fatores aí. Um tempo atrás, antes da pandemia, inclusive, eu cheguei a trocar uma ideia no Twitter com o Adolfo, a gente pensando em fazer um podcast e tal. Eu via que a Adolfo era mais atuante, inclusive nessa época eu nem estava tão atuante assim no Twitter. Aí conversei, acho que a gente trocou uma ideia, alguma coisa assim, até era uma pegada diferente do que seria o HiDev. E ficou por isso, essas coisas normais que a gente pensa e acaba que não tira do papel. Aí veio a pandemia, a gente trancado dentro de casa, e surgiu essa necessidade também de alguma forma me comunicar e continuar fazendo as coisas girando. Porque assim, agora a gente passou disso, às vezes esquece um pouco, mas assim, nos primeiros momentos da pandemia, todo mundo ficou muito assustado sem saber o que é que ia virar aquilo ali, né? E as pessoas trancadas dentro de casa, não sabiam nem direito o que fazer. Então era um pouco angustiante ali você estar trancafiado dentro de casa e tal. A gente vai esquecendo desse negócio, mas eu lembro que no começo, ali no comecinho mesmo, era tudo muito incerto. Aí eu lembrei também que Adolfo, mais ou menos na época da pandemia, eu acho que foi na época da pandemia, né? Que tu me entrevistasse, não foi Adolfo? Eu acho que no podcast dele, pessoal dele. Foi. Que aí eu fui para a primeira entrevista do podcast, foi aquele, a convite de Adolfo. E eu achei a experiência muito boa, gostei demais de ter participado do podcast de Adolfo. E aí, coincidentemente, acho que alguns dias depois, sei lá, uma semana depois, ele publicou um curso, um vídeo no YouTube falando sobre como produzir um podcast e tal, e assim, um negócio bem objetivo, bem direto, e assim, foi fantástico para mim, me ajudou muito. Eu peguei aquele vídeo lá e consegui fazer tudo. Consegui fazer tudo. Então, basicamente, com aquele vídeo que a Adolfo passou e com a experiência que eu tive de ter participado do podcast, para mim foi... a Adolfo é quem deu essa base. Para mim foi basicamente a Adolfo. E aí surgiu essa vontade de fazer. A gente tinha entrado na iniciativa, estava quase para começar o Fronteiras, inclusive eu sou das pessoas que chegou a entrar no Discord, né? Mas acabou que eu vi que o pessoal estava pensando no Fronteiras, não era tanto o que eu estava pensando em fazer. Aí até comecei, pessoal, eu tô com umas outras ideias aqui e tal. Vocês seguem aí no Fronteiras, eu sigo por cá, mas a gente vai se ajudando. E aí foi isso. Aí eu comecei o HiDev Podcast justamente com essa ideia de aproximar a indústria da academia. Então eu fazia questão, eu estava sempre intercalando os entrevistados. Sempre era alguém da indústria, depois alguém da academia. Alguém da indústria, alguém da academia. Né? E puxando para essa visão mais prática, quando você tem o acadêmico, puxando para a visão mais acadêmica quando você tem o da indústria. Né? E comecei a abrir o leque, chamar outras pessoas também fora da engenharia de software para dar uma visão mais ampla. Né? Teve uma entrevista com o Silvio, teve uma entrevista com uma pessoa me esqueci agora o nome dele, mas foi o primeiro que eu entrevistei lá no quadro de Mundos, que era um empreendedor formado em administração, depois ele acabou adentrando na computação, fazendo mestrado, doutorado, mas ele é um cara da área de administração. Depois conversei com Benfica, que é o responsável lá pelo INPI aqui na região Norte-Nordeste, se não me engano. E aí fui ampliando. Agora, a questão de se vai continuar ou não, eu pretendo em algum momento retomar. A dificuldade realmente é que eu estou muito sobrecarregado e eu fazia tudo, de cabo a rabo. E vocês que fazem aí devem ter a noção de como é, né? Como é puxado, né? Principalmente acho que o mais dá trabalho é a parte de edição. Né? A edição dá muito trabalho de áudio. Então, fazer a edição do áudio dava muito trabalho mesmo. Então, a parte de divulgação, tudo isso aí. Então, acabou chegando um ponto que para mim não estava tão viável, principalmente no ritmo que eu estava fazendo. Então, eu dei uma parada, mas em algum momento, quem sabe eu volto de maneira esporádica. Vamos ver. Se eu conseguir ajuda, vamos ver como é que vai ficar. É isso. Olha aí, ó. Oportunidade para quem estiver escutando, quiser fazer o HiDev voltar, pode colaborar também. A gente também aqui está aberto aqui para quem quiser colaborar. Eu tô vendo aqui, é interessante. Você entrevistou Eduardo Guerra, a gente entrevistou depois. Você entrevistou Igor Steinmacher, a gente entrevistou depois. E tem aqui você entrevistou o Jean Mello, né, lá de Alagoas, que fez doutorado, acho, lá na
Fez doutorado na Dinamarca. Exatamente. Ele fez o mestrado lá no CIM e fez o doutorado na Dinamarca. E está por lá até hoje. Eu escutei todos os episódios, eu só não lembrava que ele tinha. Claro, a gente escuta tanto que não lembra de tudo. Mas a próxima pergunta é a pergunta que define aqui o podcast. Então, para você, a pergunta é, não, eu antes gosto de explicar, né? Que é algo que você acha que vai acontecer ou que você gostaria que acontecesse na nossa área, porque a gente sabe que você não é capaz de prever o futuro. Então, para você, qual é a próxima fronteira da engenharia de software? Eu acho que a próxima fronteira ela já está batendo na gente aí, né? Eu acho que não tem como evitar essas IAs de uma maneira geral, esses LLMs ou o que vier depois. Eu acho que é uma coisa que mexeu bastante, né? Eu acho que nesses 2 últimos anos, assim, principalmente agora com o ChatGPT, foi um boom de uma forma que, como todo boom, né, tem um lado positivo e negativo, e as pessoas não entendem ainda, acho que ninguém ainda entende direito como é que vai ser o impacto, como isso vai ser utilizado, desde questões mais burocráticas, jurídicas, etc., a questão de como é que você vai garantir que aquele código não vai dar problema com licença, que não foi gerado por um código que tem a licença errada, aí vão permitir usar uma licença tal, tudo bem, mas aí as empresas vão começar a se fechar mais, né, querendo elas tinham bases abertas. Será que, não sei, eu falo de uma maneira sem conhecimento, né? Será que o Stack Overflow da FIDA vai continuar compartilhando lá a base de dados dele aberta para poder ficar testando e predar o próprio negócio deles? Então, enfim, tem muitas questões aí e como isso vai impactar também a nossa atividade enquanto desenvolvedor, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa se debruçar e eu acho que, inclusive, isso é um trabalho que vai ser definido, eu acho que invariavelmente, pela academia e pela indústria. Não tem como ser só um ou outro, né? Porque essa é uma área de IA especificamente, é uma área que não tem como fugir da academia, porque você vai pegar um artigo de IA e você vai ler um artigo de IA ou de machine learning. Assim, um artigo foi publicado em 2022, ele vai ter 100 citações de 2021. É um negócio absurdo. Então, o volume de conhecimento que está sendo criado nessa área é gigantesco e surge invariavelmente das pessoas que são da área acadêmica. Porque realmente não tem para onde fugir. Para você criar alguma coisa que seja realmente diferente, não seja, entre aspas, meramente você utilizar um IA ou um modelo que já existe e simplesmente chamar lá as bibliotecas e criar um script Python e treinar com a base de dados que já existe também, para você fazer alguma coisa que tem um mínimo de diferencial, vai bater no pessoal da academia, o pessoal que tem mestrado, doutorado e que pesquisa há anos na área, né? Então, e por outro lado, eu acho que vai ser moldado muito na engenharia de software pela indústria, que é como a indústria, como o negócio na ponta vai ser aplicado, né? Então, por isso que eu acho que invariavelmente vai ter que ter uma compreensão desses dois mundos. Eles vão, de alguma forma, achar um caminho de como lidar com isso. Eu posso falar de caso... no meu caso especificamente, que hoje em dia eu trabalho com essas ferramentas do meu lado o tempo inteiro, né? Eu já fico chateado quando eu não consigo resolver meu problema lá na IA e tem que recorrer ao Google. Já fico desestimulado, já fico triste. Mas é isso, a gente vai ter que ver replanejamento de carreira, como é que vai ser em termos de aprendizado também, né? Como vai ser para os professores, como é que os professores vão lidar com isso? Eu, como professor, tenho uma certa preocupação, né? Como é que eu vou lidar isso com os alunos? Porque, por um lado, assim, a gente não pode simplesmente negligenciar e achar que isso não existe, porque os alunos vão usar isso e isso é utilizado na prática. Mas o processo de aprendizado em si também, ele é fundamental para você chegar no ponto de conseguir julgar o que a IA está gerando. Porque, por enquanto, no estágio que a gente está, pelo menos, não dá para a gente confiar cegamente no que está sendo gerado. Então, tem que ter capacidade de julgamento ali. Para ter capacidade de julgamento, você tem que ter uma pessoa com um nível de experiência razoável, né? Só que para você chegar numa pessoa que tem um nível de experiência razoável, essa pessoa tem que ter sido treinada. Essa pessoa, para ser treinada, ela tem que ter feito aquilo ali na mão muitas vezes, porque nós somos seres humanos e os seres humanos aprendem dessa forma, né? Na realidade, a IA é pior que a gente, né? Que para poder ele chegar naquela solução lá, ele foi treinado com um volume de dados que é absurdamente maior do que a gente, né? Então, a gente ainda está bem à frente disso. A gente precisa bem menos exemplos, a gente já entende o negócio. A IA precisa de muito mais. Então tem muitas vertentes aí, eu acho que isso chegou e assim, esse não é um hype que eu diria que, às vezes surge um hype de umas coisas que é ciclo e que você vê que é moda e que não faz nem sentido você ficar perdendo muito tempo com aquilo, mas eu não acho que seja o caso, eu acho que a gente já tem produtos reais rodando e que já fazem diferença agora, não é um negócio que vai ser esquecido na frente, né? Às vezes a gente vê alguns movimentos de
engenharia de software, de uma maneira geral, que seguindo uma moda e tal, mas não acho que seja, não. Acho que daqui para frente. Agora, o quanto, em que ponto a gente vai chegar, é uma coisa que a gente precisa correr atrás para ver. Então, muito obrigado, Bruno. Eu passo a palavra para você se despedir dos nossos e nossas ouvintes. Pessoal, obrigado aí, pessoal. Espero que tenha sido interessante aí para vocês, né? O que a gente discutiu. Qualquer coisa tem lá minhas redes sociais. Eu acho que a Adu vai disponibilizar, mas assim, tem o meu site que está lá. Você consegue me achar brunocartacho.com, Cartacho com X. Então, você entrou lá, tem todas as minhas redes sociais. Vocês podem mandar mensagem, pode trocar ideia. Eu sempre estou disponível para trocar ideia. Às vezes eu posso demorar um pouquinho pela correria do dia a dia, mas eu sempre respondo. E agradecer vocês por estarem escutando e vocês aí do Fronteiras, né, Adolfo, Maria Cláudia, por estarem aqui comigo também. E nós aqui também agradecemos a todos os nossos e as nossas ouvintes e até o próximo episódio do Fronteiras da Engenharia de Software.